Magavosta Bekedum Bestas Kashkom Chocomantes de Boimachine. Então, você precisa atualizar os conhecimentos que você tem na sua mente. Por exemplo, você diz assim: o Minotauro é o personagem mais famoso da mitologia grega. Engano seu, você tem que se atualizar. O Minotauro é o corno mais famoso da mitologia grega. Corno, ele não tem chifre na cabeça, tá vendo você? Agora você está devidamente atualizado. Porque se eu dizer apenas, o Minotauro é o personagem da mitologia grega mais famoso. Não, o Minotauro é o corno mais famoso, o chifrudo mais famoso da mitologia grega. Está ou não está atualizado o seu conhecimento agora? Outro dia alguém me disse, isso é anedota, é? Homem do Altíssimo, homem do Criador, não fala essas coisas não. Preste atenção, rapá. Mas provérbio também diz, por isso não seja sábio demais, nem tolo demais. Nunca queira ser santo demais, não dá. Fé demais cheira mal. Fé demais cheira mal, né? Fé demais não cheira bem. Tem até uma música da Maria Bethânia. Fé cega, faca amolada, né? Quando você vê uma pessoa religiosa demais ou fanática, alguma coisa ela tem de errado. Manias sexuais e religiosas fazem parelha. Presta atenção. A prática de manias religiosas e a prática de relações sexuais ilícitas fazem parelha, andam juntas. Quando você vê alguém religioso demais, fanático demais, alguma coisa está errada com ele. Inclusive eu vi o R.R. Soares falando na TV, ou foi num CD do R.R. Soares, Romildo Ribeiro Soares, ele dizendo que tinha uma senhora que era de um grupo religioso mais fanático, mais intransigente, né? Mais intransigente que os da Assembleia de Zeus. E essa mulher fanática, super religiosa, fazia sexo com um cachorro dela. Manias sexuais e religiosas fazem parelha. Quando você vê alguém muito fanático, muito religioso, alguma coisa de errado ela tem. Alguma coisa de errado ela tem. Bem, eu não sei, outro dia alguém me disse, um cidadão me disse, você sabia que Caim era homossexual? Caim era homossexual? Como assim? Sim, porque no Gênesis tem uma história lá que ele conta, Caim, Eva e Adão. Caim, Eva e Adão. Rapaz, que coisa, hein? Nunca pensei nisso. Caim era homossexual. Outra coisa também, você vai passando numa rua, aí o bebo vem numa calçada. Troque de calçada. Rapaz, isso é anedota. Troque de calçada. Porque eu vi dois evangélicos conversando sobre a história do livro dos livros, da Bíblia, né? Aquela história de Sansão, aquele cabelo grande de Sansão. Aí tinha um bêbado de lado. Sabe o que o bêbado disse? Eu não sei, já pensaste um corno desse com raiva, ó, e destrói muita coisa, esse Sansão aí, não tinha muita força, um corno desse com raiva, um chifrudo desse com raiva, acaba com um bairro inteiro ou uma cidade. Existe um negócio desse. Se for conversar sobre assuntos importantes, cuidado, principalmente se tiver um bêbado por perto, tome cuidado. Não, cuidado, senão o vídeo vai ficar comprido demais. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu creio que esse mistério do tetragrama, Yod, Re, Vav, Re e Yavé, está resolvido. Bem, no futuro, se eu estiver errado, eu volto atrás. Não tem problema, eu volto atrás. Então, Yavé, Yod, Re, Vav, Re, que os judeus falam, Yavé, pai de Abraão, Isaac e Israel, é o seguinte. Um ser humano tem espírito, corpo e alma. O Criador
se fez um ser humano e habitou entre nós. Então, Mateus 28, parágrafo 19. Mateus capítulo 28, parágrafo 19. Fala no Pai, no Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. É espírito, corpo e alma do Altíssimo, do Criador. Então, Yahvé é o espírito. Yahvé é o hemisfério esquerdo do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. Yahvé são os pensamentos emocionais do corpo chamado Yehoshua, Messias. Porque no hemisfério esquerdo do cérebro estão os nossos pensamentos racionais. Pensamentos racionais. O pensamento racional, por exemplo, né? Eu tenho certeza que eu vou fazer vestibular para arquitetura. Aí o pensamento emocional. Eu não sei. O pensamento emocional é o seguinte: eu não sei se eu vou, se eu não vou fazer vestibular para arquitetura. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. É a alma, é o hemisfério direito do cérebro do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. São os pensamentos emocionais do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. E quem é o filho? O filho é o corpo do primeiro bebê que saiu do ventre de Maria. Por isso que chamam de filho. Filho do Altíssimo. Filho do Criador. Filho de Zeus, não, rapaz. Filho de Zeus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, uma pessoa jurídica, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que se consolidou entre o ano 325 no Concílio de Nicéia e o ano 381 no primeiro Concílio de Constantinopla. É isso mesmo. Então, eles chamam ele de filho por quê? O que é o filho? Filho é o nome do corpo, é o corpo chamado Yehoshua, Messias. Veja lá em Atos 2, 37, 38. Quando ouviram isto, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, amigos, manos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: pelo poder do Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Yehoshua, Messias, para perdão de vossas prevaricações, e vocês receberão do Pai o Espírito Santo. Vocês receberão do Pai o Espírito Santo. A alma de Yehoshua. Yahvé, o pai de Abraham, Isaac e Israel. Jacob. Quem é Yahvé, o pai de Abraham? O Espírito. O Espírito, o hemisfério direito do cérebro, a mão esquerda do ser humano chamado Yehoshua, Messias, que foi morto na cruz e ressuscitou a si mesmo no terceiro dia. Eu e o Pai somos um. Nele habita corporalmente toda a plenitude do Criador, do Altíssimo. Resolvido? Resolvida a questão? O muito com fé no Criador, o muito com fé no Altíssimo, o muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão, Jó. Rei Davi, Salomão e Jó eram ricos? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 28, que é o último capítulo do livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, parágrafo 28. O que é que ele diz lá? Que o rei Davi morreu idoso, rico e respeitado, né? Preste atenção, eles falam muito aquela história que todo mundo está careca de saber. Eu também estou careca de saber. A história do rico e Lázaro. O rico e Lázaro. E rico e Lázaro. O rico e Lázaro. Eu estou careca de saber essa história do rico e Lázaro. Conte a história. Viu? Seu bobo. Bobo. Tolo. Conte a história também
de Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, a história de Zaqueu, que o Messias entrou na casa de Zaqueu, o Messias entrou na casa de Zaqueu e disse: Zaqueu, a salvação entrou nesta casa. Zaqueu era o quê? Cobrador de impostos e rico. Viu? E o texto também diz, eu estou sem a referência aqui, o texto também diz que Abraão tinha muita prata, muito ouro e muito gado, muitas vacas, muitos bois. E era um homem rico. Abraão era um homem rico. Viu? Preste atenção. O rico e Lázaro, o rico e Lázaro. Como diz o Silas Malafaia. O rico e Lázaro, o rico e Lázaro. Eu estou querendo de saber dessa história do rico e Lázaro. Conte também a história. A história de Zaqueu. Lucas capítulo 1, do parágrafo 1 ao 10. O Messias disse: a salvação entrou na sua casa, Zaqueu, rico e cobrador de impostos, 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 Zaqueu. A salvação entrou na sua casa porque você também é filho de Abraão. Zaqueu foi salvo. Zaqueu era filho de Abraão. Zaqueu era rico e humilde de espírito, porque o Messias disse que ele também era filho de Abraão. Agora os fariseus, os saduceus e os professores da lei, ele chamou de raça de serpentes venenosas. Né? Falando em serpente, você tem uma serpente aí, a serpente está solta, viu? No Brasil não tem não, é uma mamba negra. Uma mamba negra. Essa serpente, vamos chamar de ovelha negra. Tem uma ovelha negra aí, que ela está cingida, vestida com uma batina, uma túnica feita de pele de ovelha branca, de pelos de ovelha branca. É uma ovelha negra. Existe uma ovelha negra no mundo muito famosa, né? Samael, o grande e proeminente querubim, Lúcifer. Ele estava, Lúcifer, Samael. Não é Samael o nome do profeta, rapaz. Estou falando em Samael. Também não é Samael a Unveor, né? Então Samael, há muito tempo, desde o ano 325, no concílio de Niceia, em Roma, né? Consolidando-se no ano 381, no concílio de Constantinopla, no primeiro concílio de Constantinopla. Então Samael, Lúcifer, o grande e proeminente querubim, mensagem Casamento e Divórcio, de William Marion Branham, parágrafo 104, o grande e proeminente querubim, Lúcifer, é o demônio mesmo, o demônio. Agora, será que o William Marion Branham estava querendo magnificar o nome de Lúcifer, chamando-o de grande e proeminente querubim, no parágrafo 104 da mensagem Casamento e Divórcio? Então Lúcifer, a ovelha negra, há muito tempo que ele está vestido, trajado com uma túnica branca, uma batina branca, feita de pele de ovelha branca e pelos de ovelha branca. Sabe qual é o nome dessa batina? Dessa pele de ovelha branca? Esses pelos de ovelha branca que Lúcifer está usando, essa batina chama-se Jesus Cristo, a marca da besta. Você vai ter que escolher, né? Assim diz o Espírito Santo de Yehoshua Messias. Você tem que escolher ou Jesus Cristo ou Yehoshua Messias. Você quem sabe? Não, eu vou ficar com Jesus Cristo. Fique com Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo tem salvação também. Tem. Salvação católica, apostólica, romana. O sangue de Jesus é um sangue católico, apostólico, romano. Agora, o sangue de Yehoshua Messias é o sangue do Criador, do Altíssimo. O Rei dos Reis, Yehoshua Messias, glorificado. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Veja aí, está aqui no YouTube.
Rabino Gloiber, ele tem um canal no YouTube, ele mora em São Paulo, se eu não me engano. Mas ele mora em São Paulo, eu acho. É isso mesmo. Ele mora em São Paulo. O Rabino Gloiber, no final do vídeo dele, de um dos vídeos dele, ele disse assim: então, meus amigos, muita saúde para vocês, muita felicidade, muito dinheiro. Foi o Rabino Gloiber falou. É a tradição dos judeus, né? Agora, se você ama, se você sente tesão pela baixa renda, problema seu. Você não gosta da baixa renda? Eu quero falar de prosperidade, rapaz. De prosperidade. O Criador, o Altíssimo, é dono do ouro e da prata. Agora, se você vai passar a vida toda na baixa renda e sente tesão por isso, acha isso uma maravilha, ótimo. Hein? Mas outras pessoas querem, além de trabalhar, procurar estudar. Então aqui está o segredo do sucesso. Se você tem uma ideia melhor, coloque nos comentários do vídeo. Sabe qual é o segredo do sucesso? Não é direita nem esquerda, nem Luiz Inácio da Silva, nem Jair Messias Bolsonaro. Eu digo isso, mas eu voto sempre na direita. O segredo do sucesso é atividade profissional com boa vontade, o estudo com foco, atividade profissional com boa vontade. O estudo com foco do marketing digital, o vigiar e o exercício da oração no dia a dia. Agora, cuidado, os tolos vão dizer assim: quem é que vive assim? Quem é que vive assim? Tem uma minoria de 3% ou menos da população que vivencia esta realidade. De um modo geral, eles são rotulados, eles são nomeados de os vencedores. E preste atenção, essas pessoas, que é a grande maioria, eu acho que 99% da população, que tem medo e vergonha de estudar, eles trabalham. Quando eles trabalham pouco ou quase nada e trabalham com má vontade. Essa é a grande verdade. O muito com fé no Criador, o muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão, eu Jó. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Já era quase noite. Mateus 27, 5:7. Mateus capítulo 27, parágrafo 57. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Yehoshua, Messias. Mateus capítulo 27, versículo 5, 7. Agora, eu não sei se eu estou equivocado, mas eu penso o seguinte: o mensageiro André Luiz, por favor, coloca uma oração. Tem muita gente precisando de oração. No vídeo tem que ter uma oração. Não tem oração para o povo, não? Sei não. Uma parte do vídeo. 1 minuto do vídeo, 1 minuto e meio ou 2. Uma oração para as pessoas. Muita gente aflita precisando de oração. Nos vídeos do pregador André Luiz, não tem uma oração. Por favor. Hein?